Faltam 11 dias para o mês de janeiro acabar e eu ainda tenho 2 livros para terminar. Eu sei que parece pouco, mas eu devia ter lido mais. O vídeo de hoje é o primeiro episódio da nova série Batendo a Minha TBR Física, porém vai ser um espectro de Batendo Minha Meta Literária, porque eu amo essa série. Como eu já tinha dito a vocês, a ideia é bater a meta literária de 50 livros físicos e 100 livros no total, usando desafios literários para criar conteúdo para vocês. Eu tava muito em dúvida em qual tipo de conteúdo gravar esse vídeo, porque eu finalmente ganhei uma semana de folga. Obrigada, chefe. E eu pensei, caramba, qual tipo de conteúdo que eu posso fazer, né, pra, assim, poder ler, porque, gente, a primeira semana de janeiro foi impecável, foi lindo. Eu li a trilogia de Jogos de Herança, muito bom. Eu até tentei gravar um vlog de leitura pra toda a trilogia, mas eu não consegui. Mas se você não viu ainda, tem vlog do primeiro livro com spoiler e tudo. Então, assim, foi uma trilogia que me hypou muito. De repente, eu não consegui achar mais nada, sabe? Sabe aquela ressaca literária logo após uma série muito boa? Foi exatamente o que aconteceu. E aí eu pensei, caramba, eu vou começar outra trilogia, né? Uma nova série. Só que eu pensei, caramba, eu vou fazer vlog de leitura. Como? Sem armazenamento. Não tinha como, né? Aí eu pensei, que tipo de vídeo eu posso criar que não vai consumir muito meu armazenamento? Bater minha meta literária. É por isso que estamos aqui. Como primeiro episódio de hoje, nós vamos deixar a roleta escolher quantas páginas eu vou ler. Eu sei que não é nada criativo, né? Porque 1000 pessoas já devem ter feito esse tipo de conteúdo, mas eu nunca fiz. Então é por isso que a gente vai fazer agora. Eu vou deixar a roleta decidir quantas páginas eu vou ler durante essa semana. Porém, entretanto, todavia, contudo, se for um número muito baixo e eu tiver muito tempo para ler, o que talvez possa não acontecer, né? Veremos. Eu vou tentar me superar e ler a mais. Então aqui eu coloquei páginas de 50 a 300. Então o mínimo de páginas que eu leio seria 50 e o máximo que eu poderia ler seria 300. E hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro, o primeiro dia desse desafio, e eu preciso ler muito hoje. Então assim, eu espero muito que seja uns 150, no máximo 200, porque 300 eu acho que eu não consigo ler hoje. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não creio. Vocês viram? 50 páginas só. Já começou errado, né? Só 50 páginas. Eu acho que eu consigo. Sabe qual é o problema? Eu digo assim, nossa, eu quero me superar, nossa, eu vou ler muito hoje. Aí vai e me desafio e me boto pra ler 50 páginas. Aí eu digo, eu leio depois. O que é que acontece? Maria Gabriela não lê. Tendo decidido as páginas, eu vou mostrar pra vocês quais livros eu tenho pra ler, porque eu tenho muitos livros incompletos. Eu sei que esse desafio é justamente para bater a TBR Física, mas eu só quero dizer a vocês que eu estou lendo Autoteor Amoroso, um livro do Kindle, e até agora tá bem engraçado. É uma temática muito interessante porque eu conheço pouco sobre destilaria, sobre a própria Escócia, né? O país que eu, assim, não sei muito sobre. Eu sei que é um ponto turístico, né? Um lugar, um país muito visitado por turista e tal, mas eu acho muito interessante ter um livro falando sobre, com uma protagonista escocesa. Então, assim, eu estou muito curiosa para ver. É um romance, né? O que tudo indica, estilo comédia romântica. Então, assim, tô amando já. Eu não faço a menor ideia de quantos porcentos eu tô. O autor ou autora se chama Elliot Fletcher. Eu estou muito em dúvida se é um autor, ou se é uma autora, ou se é um pseudônimo, porque é um POV duplo, né? Então a gente tem um POV da prota e do interesse romântico dela, que eu agora esqueci. Acho que é Mal, que é de Malcolm. E a nossa prota se chama April. Nossa, eu nunca lembro do nome, mas agora eu lembrei. Eu tô na porcentagem 21, então, por incrível que pareça, eu já li mais de 20% do livro, o que pra mim é surpreendente, porque eu não tinha a menor ideia de quantos por cento eu tava. Enfim, eu só estou dizendo a vocês porque até agora está muito bem. A dicção hoje tá perfeita, hein? Lindo. Livros físicos que eu posso ler essa semana, eu tenho a Inconveniente Loja de Conveniência. Eu estava pensando em começar a trilogia de Era Uma Vez um Coração Partido, porém, tentando ver com tudo. Se não for pra gravar vlog de leitura, eu sinto que
eu não vou querer ler, né? Mas por essa questão de querer gravar lendo. Mas enfim, vamos ver se a gente supera isso. Eu ainda tenho que terminar o colecionador de peles. E só. É isso. Tinha um livro do Sidney Sheldon, que eu esqueci agora. Mas eu tava muito interessada em ler porque ele é bem curtinho. 200 e alguma coisa de página. Eu espero que essa semana seja uma boa semana. Provavelmente hoje eu vou só ler A Inconveniente Loja de Conveniência como meta da TBR Física. E, gente, essa capa é maravilhosa. Esse livro tá sendo maravilhoso. Eu tô atualmente na página 200 e ele tem 271 páginas. A história desse livro, ele é tão boa, mas tão boa. É tão reconfortante, vamos dizer assim. Um resumo, a gente tem uma senhorinha que se chama Senhora Yon, eu acho. A Senhora Yon é dona de uma loja loja de conveniência que não tá sendo assim, né, muito bem frequentada, né, mas continua sendo uma loja de conveniência. E ela deve ter algum, eu não me lembro agora se ela tem algum tipo de Alzheimer, mas como ela já tem a idade bem avançada, ela às vezes esquece o que tá fazendo. E ela esqueceu onde ela colocou a bolsa dela. E a gente é apresentado ao nosso, teoricamente, protagonista, porque a história gira em torno dele, que se chama Dong-Go, eu acho, Dong-Go. E na verdade esse não é o nome dele, esse foi um apelido que deram a ele, porque ele é morador de rua, mas ele nem sempre foi morador de rua, né? Ele acredita que tinha uma vida normal, uma vida no passado, no qual ele não se lembra, e por algum motivo, provavelmente relacionado a álcool, ele teve um tipo de amnésia, e ele não se lembra da vida passada dele, vamos dizer assim. Então ele só lembra a partir do momento que ele era morador de rua. Ele ajuda essa senhorinha a encontrar a bolsa dela, né? Ele meio que não deixa que ladrões peguem a bolsa da senhorinha e tal. E ela, por pura compaixão, ela vê que ele tem um coração bom e meio que adota ele, vamos dizer assim. No início ele meio que evita isso. Acho que ele talvez tivesse em mente que ela tava fazendo isso por pena dele ou algo do tipo. Mas ela realmente se interessou nele. E quando surgiu uma necessidade, ela colocou ele para cuidar da loja de inconveniência no turno da noite. E a gente vê, isso me surpreendeu muito nesse livro, a gente vê que esses livros, né, coreanos, geralmente eles passam uma vibe tão reconfortante, tão real, sabe? Mesmo que ao mesmo tempo parece romantizado. E nessa história a gente começa a achar que vai ser uma história de superação, né, de descobrimento do Dong-Go, ele se descobrindo como pessoa, quem ele era ou quem ele agora gostaria de ser. Mas na verdade não. Assim, pra mim, explodiu minha cabeça. A gente vê um personagem que na verdade não tem um passado, mas sabe exatamente quem ele quer ser agora. E ele tá num melhor lugar pra fazer isso, pra interagir com pessoas, que é uma loja de conveniência. E a gente vê todas as pessoas que entram na loja de conveniência ou que interagem com a loja de conveniência, interagindo com ele. E ele acaba mudando a vida dessas pessoas, seja com uma fala, seja com uma atitude. E isso é tão, assim, lindo. É muito interessante. E aqui a gente já viu um adolescente que estava trabalhando pelo turno da manhã na loja de conveniência. A gente viu uma senhorinha que não conseguia falar com o filho direito e por causa dessa interação com o Dong-Gu, ela conseguiu superar isso, conseguiu se abrir mais. A própria senhora Yon, né? Assim, pessoas que foram impactadas por ele. E, enfim, eu tô muito ansiosa que eu digo, pra acabar essa história, porque eu quero ler ela de novo e anotar mais vezes. E eu acho que é um tipo de livro que não é um livro que você senta e só lê, porque se você for apreciar, isso é um livro que você podia pegar e ler durante uma semana, sabe? Todos os dias ler um pouquinho e ele ia melhorar a sua semana. Então, assim, eu já estou recomendando, mesmo que eu não acabei, porque com certeza é um livro 5 estrelas. E, enfim, espero acabar ainda hoje. Porque, pelo amor de Deus, né? Começar sem bater a meta eu não aceito. Oi, gente. Hoje é terça-feira, dia 20. Acho que eu possa girar a roleta de novo. Agora são exatamente 1 da tarde. Sim, metade do dia já se foi. Eu não faço a menor ideia de como eu vou completar esse desafio, mas eu vou. De tudo. Eu prometi falar pra vocês um pouco sobre esse livro,
Eu acho que foi uma decisão arriscada, porque, sinceramente, eu pensei tudo que eu tinha pra pensar ontem, mas, assim, algo que esse livro me trouxe, se fosse resumir em uma palavra, seria empatia, e se fosse uma segunda palavra, seria superação. Quando eu li esse livro, claro que não é isso que eu teria do livro todo, assim, mais focado em empatia, mas eu queria só falar pra vocês, assim, uma frase aqui do final que resume muita coisa. É na página 239, que diz: colocar-se no lugar dos outros foi algo que eu só aprendi depois que eu me desfiei do meu próprio caminho. Por que será que o humano, ele tem a tendência de sempre ignorar isso? Ele tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, a não ser se ele já viveu. O livro vai contar justamente do protagonista. Ele tinha tudo para ser consumido pela culpa, para desistir de tudo, mas a empatia de alguém, que no caso foi a senhora dona da loja de conveniência, quando estendeu a mão para ele e ele segurou, ele mudou. Ele mudou a vida de várias pessoas com um simples abraço, uma simples boa ação, ou às vezes até um sorriso. Enfim, eu não tenho palavras para esse livro e eu com certeza vou dar 5 estrelas para ele. Mas enfim, né, vamos falar do desafio de hoje, que eu ainda não rolei a roleta. Imagine se cai 200 páginas. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não sei o que dizer. Eu sei que eu tô muito suada porque tá muito quente. E meus avós vieram almoçar com a gente, então eu tive que gravar aqui. Então se eu tiver tremendo é por causa da minha coluna, que tá tipo se agachando 90 graus pra falar com o telefone. Vamos girar essa roleta. Gente, olha, meu Deus. Como assim? Tá sono... Gente, tá muito quente. Sério, Pernambuco, se decida, por favor. Por favor, Paulista, eu preciso de vento. Aí quando eu falo vento, venta, mas não entra aqui em casa. Hoje é dia 20, né? Dia 20, uma terça-feira. E vamos girar a roleta. Eu espero que sim. Ai, meu Deus. Gente, eu não acredito. Gente, eu tô tremendo. Sério. Na moral. 250 páginas é muita coisa. Como eu vou fazer isso? Vejam bem, 250 páginas é muita coisa. Mas eu não tô falando de leitura, porque eu poderia ler um mangá, um light novel e alguma coisa no Kindle, que é muito mais prático. Mas, como esse desafio é para bater no meu TBR físico, o objetivo é livros físicos. Eu não sei o que eu faço. Bem, de uma coisa eu tenho certeza, e que dentro dessas 250 páginas, 180 páginas serão finalizando o colecionador de peles. Uma leitura muito legal que eu tô lendo. Eu parei um pouco pra terminar algumas leituras no Kindle, mas enfim, é uma leitura muito legal que eu tô tendo. Eu espero muito terminar esse livro. Eu tô na página 309 e esse livro tem exatamente 489, se eu não me engano. Então, assim, serão 180 páginas belíssimas. Eu espero terminar isso agora. As outras 70 páginas, eu não sei de onde eu vou tirar. Sério, eu vou procurar livros que eu não terminei ainda, tipo Nevernight. Não terminei, não sei quantas páginas faltam. Mas eu preciso ler, então assim, pelo menos isso aqui eu vou ler. Se eu não conseguir bater esse desafio, eu vou ficar muito chateada comigo, porque a culpa é minha que decidi passar a manhã toda só assistindo série. Assisti 2 episódios de Percy Jackson, no caso os 2 últimos, e amanhã vai ter mais. Assisti 3 episódios de Polaris, o dorama, incrível. Até agora, assim, muito ansiosa pra terminar, mas não hoje. E comecei Fire Force, né, o anime. Estou pensando muito em começar o mangá, mas o anime tá me agradando até agora, o pace é até que rápido, então assim, estou gostando. É isso, falo com vocês depois, caso eu consiga bater a meta, esperamos que sim, e torçam por mim. Toda vez que eu vou começar a gravar, o vizinho, velho, na moral, eu achei que a gente já tinha superado essa fase, mas assim, né. Enfim, olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 21, eu acredito. Peraí que eu tenho que saber, eu tô tão assim das datas, hoje é dia 21, graças a Deus. Agora são praticamente 9 da manhã, eu acho também. E apesar do meu vizinho querido estar muito animado, né, pra fazer sei lá o que na casa dele, eu estou aqui pra falar sobre o colecionador de pet. Eu tive que olhar o título pra vocês verem o quão perdido eu tô, assim. Nem parece que eu acordei direito. Como vocês podem ter visto pelos vídeos que eu gravei, e eu espero colocar no vídeo, na edição. Gente, o meu livro se desmanchou, véi. Ele caiu, ele simplesmente caiu 20
páginas. No caso, foram 10 folhas, 20 páginas. Tipo assim, do nada. Até que eu lembrei, né, que eu comprei esse livro na Bienal por R$ 15. Então ele seria quase a mesma coisa que comprar em sebo. Quase. Do nada. Eu tava mexendo assim e puf, caiu. Aí eu... E agora o que eu vou fazer? Como visto por vocês, eu tinha a meta de 250 páginas para ontem, terça-feira. Eu abati? Não. Eu li 149. Não, calma. 139, né? 140 páginas. Por aí. Ó, pra ele já tá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, ó, ó. Tá rasgando mais. Eu queria dizer um pouco sobre esse livro, mas eu não sei se meu vizinho vai deixar, né? Vai deixar, vizinho? Aparentemente não. Enfim, eu queria falar um pouco sobre Colecionador de Peles, né? É um livro que eu já comentei, eu acho, em outros vídeos. Eu acho que eu já tentei gravar várias vezes vlogs de leitura com ele, mas eu acabei não conseguindo postar nenhum. Eu fico com medo de estar repetindo a mesma coisa pra vocês. A história conta um caso onde Lincoln Rhyme, que é um detetive famoso, ele era capitão. Muita gente conhece pelo Colecionador de Ossos, tanto pelo filme quanto pela série, e não pelo livro. Eu nunca li o livro, na verdade, e justamente foi isso que me chamou a minha atenção. Eu achei que não era nada a ver com o Colecionador de Ossos. Quando eu olhei uma boa olhada e eu vi um novo caso de Lincoln Rhyme, eu disse, caramba, é um spin-off do livro que eu quero muito ler. Eu preciso comprar. E foi exatamente isso que eu fiz. Meu Deus, meu nariz tá coçando muito. Além desse vizinho, o céu tá tão nublado que eu espero a qualquer momento chover. É um detetive muito massa, né? Mas por um acidente, ele ficou paraplégico. E ele ficou conhecido pelo caso do colecionador de ossos. E nesse caso, ele conheceu a Amélia Sash, que seria o interesse romântico dele depois. Mas é uma policial, não era muito bem vista pelos policiais. O pai dela parece que era policial, se eu não me engano. E ela tinha alguns traumas. Mas quando ela conheceu o Rhyme, eles meio que se ajudaram a quebrar as próprias barreiras. Em resumo, seria isso. De introdução dos personagens. Mas esse spin-off faz questão de introduzir todos eles novamente. Então, eu gosto muito quando os autores fazem isso, porque se eu fosse uma escritora, claro que eu ia pensar nisso, tipo, de introduzir personagens de novo, mas eu acho que eu ficaria com tanto medo de soar muito introdutória ou repetitiva, que eu ia assumir que as pessoas que leram meu livro estão lendo a continuação. Mas existem pessoas como eu, né, que não seguem essa regra. Então, assim, parabéns aos escritores que fazem isso. O Colecionador de Peles vai contar o caso de um suspeito, né, um assassino, que ele está envenenando as suas vítimas, não através de apenas veneno. Ele tatua veneno nas suas vítimas. Ele deixa alguns códigos, algumas palavras que de antemão não parecem nada a ver. Parece uma série de números, mas ele usa números cardinais, depois ordinais e depois ninguém sabe do que ele está falando. Então Lincoln e a nossa Amélia Sash estão procurando por ele porque ele está fazendo um caos na cidade. E, gente, esse livro tem uma reviravolta assim. Sabe aquele livro que já é bom? Ele já é bom. Mas eu não sei se vocês já viram qual é o livro. Tô tentando lembrar do livro. Crimes ABC de Agatha Christie. Crimes ABC de Agatha Christie. O livro Crimes ABC de Agatha Christie conta a história também de um suspeito, que ele é um serial killer e ele está matando pessoas. E ele começa a enviar cartas para Hercule Poirot, que é o detetive, né? E de início a gente tem um POV do próprio suspeito, né? Então é como se assim, o suspeito não fosse surpresa pra gente, a gente já conhece o suspeito. Mas como eu já falei também, acho que envolve leitura, inclusive, eu não sei qual foi o vlog, mas eu tenho certeza que eu fiz. O modo como a Agatha descreve ou mostra pra gente o ponto de vista do suspeito é inteligentíssima, é criativa, é genial demais. E esse autor, né, o Jeffrey, ele faz quase a mesma coisa. A gente tem tanta intimidade com o suspeito que a gente sabe até o nome dele, né? A gente vai supondo com o que ele trabalha e tudo mais. Só que parece que esses escritores que decidem ser ousados
Eles são louvados por um motivo, porque eles podem. Porque a reviravolta, barra plot twist, barra seja lá o que você queira chamar de surpreendente, me surpreendeu. Assim, dos 140 páginas que eu li, quando passou 80, eu sabia que vinha alguma coisa bombástica. Então, assim, esse livro, ele não tem apenas uma resolução de caso. Ele tem uma resolução da sua mente, de tudo que você leu, e para você fazer sentido, depois não fazia mais. Você acha que a motivação do crime é um, mas depois é outra. Você acha que o suspeito é um e depois é outro, e você fica, o que está acontecendo? Não é uma reviravolta de assim, que muda o livro todo, claro. Não, muda. Muda o livro todo, sim. Retiro o que eu disse, muda sim o livro todo. A partir do momento que você lê, você diz, ih, rapaz, li errado, sabe? Lhe engana. E eu amo ser enganada. Eu já disse isso, né? Eu amo ser enganada por escritores geniais, assim. Façam mais disso, enfim. Eu tô aqui porque, visto que eu tinha que ler mais umas 40 páginas para finalizar o livro, mas sabendo que eu vou fazer isso hoje, só que com maior cuidado, né? Para não arrancar mais páginas, eu decidi girar a roleta e ficar em dívida com vocês. Então, das 140 que eu já li, e das prováveis 40 que eu vou ler, porque hoje eu tenho certeza que eu vou acabar esse livro, tá? Não tem desculpa. Então, eu não vou contar 140, eu vou contar 180. Temática rápida aqui. Então, dos 150, 250 que eu tenho que ler, eu vou ler 180. Tá, 180 e fica 70. Véi, na moral, eu fiz essa conta ontem e eu já tinha esquecido qual era a conta. 70 páginas ficaram faltando, né? Eu fiquei devendo a vocês. Mas eu vou complementar. Eu ia dizer completar. Eu vou complementar com a nossa roleta de hoje. Sinceramente, se cair no 300 hoje, eu me lasquei de um jeito assim. Eu estou torcendo por um 120. Porque eu tô na vibe 120, tá? 120 é um número ótimo. Juntando com os 70 que faltam, fica 190. E aí, pronto, uns 200 páginas tá ótimo. Agora, se juntar 300 com outras 70, minha querida, quase 400 páginas, não dá. Não vai rolar. Ok, vamos girar. Eita, agora ficou com só. Ontem eu queria só de... Eu nem sei se tá refletindo ou não. Meu Deus. 80. Finalmente eu fiquei feliz por uma quantidade menor de páginas. Graças a Deus. Bom, 80 páginas é um número ótimo, visto que eu ainda tenho 70 para ler. Então fica 150 no total, que foi praticamente o que eu li ontem, né? Então eu acho... Ontem eu tive uma festa pra ir, gente. Então assim, né? Além das séries que eu dei prioridade e fui numa festa, eu não consegui ler fisicamente, porque eu acho que seria meio que falta de educação. Então, 150 para hoje, que eu acho que eu não tenho nada, tá ótimo. O forte candidato para o desafio de hoje, né, para completar, é a outra face do Sidney Sheldon. Provavelmente é um thriller, se eu não me engano. E vai contar a história de um psicanalista, que ele é bem sucedido. Só que parece que duas pessoas da roda de pacientes, né? Clientes, ó, ai meu Deus. Pacientes dele foram mortos. E aparentemente é como se ele soubesse quem é o suspeito, porque provavelmente é um dos que ele ali, né, cuida dos pacientes no hospital. Então ele se vê meio que assim. Então, qual de vocês outros meus pacientes mataram outros dois pacientes meus? E assim, só me digam porque eu posso ser moço também, né? Já saquei. Os suspeitos são as melhores. De acordo com a sinopse, o suspeito é uma atriz decadente e ninfomaníaca. Pronto, acabou-se. Um pai de família com tendência homossexuais. Tendências homossexuais, enfim. Um empresário neurótico, ou seja, um doido, mais ricaço. E uma jovem misteriosa. Essa daqui provavelmente vai dar trabalho. O livro tem apenas 239 páginas, é bem curtinho. E provavelmente ele é a escolha de hoje. Eu ia até sugerir Ao Meu Ídolo com Amor. É um livro que eu comprei também na Bienal, mas esse aqui foi de Pernambuco, ano passado. Esse livro é bem grandão, mas tem uma temática interessante. E é sobre um ator que as namoradas dele estão sendo assassinadas. Duas ex-namoradas foram mortas. Ele é um ator de renome. Quem é o principal suspeito? Claramente o ator. E aí ela, né, vai investigando, aí vai descobrindo, provavelmente é um stalker aqui. É bastante interessante, acredito eu que é brasileiro, porque é Mariana Pereira, então
eu quero muito ler. O essencial é ler Sidney Sheldon. Então, assim, um livro curto. Eu espero que eu leia hoje. Não sei se eu vou ler numa sentada só, mas eu vou tentar dividir em 3 partes, para que eu consiga ler bem devagar. 70 páginas de manhã, 70 páginas à tarde, 70 páginas à noite. Olá! Mais uma vez aqui com vocês com o meu ventilador barulhento. Porque não tinha como, né, gente? Assim, tá muito quente. Eu não vou descrever o quão quente tá, porque se você tá assistindo esse vídeo, você mora no Brasil. E assim, no Brasil não é possível que esteja frio onde você tá. Não é possível, não acredite. Tirando a parte de eu não acreditar em você, eu vim aqui dizer que eu estou na página 110 de Outra Face. E esse livro já tá sendo assim, a escrita, o suspense, o mistério, nossa, tudo, tudo, tudo. Eu li tudo hoje, tá? Porque ontem eu só me responsabilizei por finalizar, esqueci o nome, o colecionador de iPad. Sei que era pra eu ler as 150 páginas ontem, mas eu não consegui, tá? É isso. Guilty. Mas enfim, e aí hoje de manhã eu já li essas 110 páginas, então está faltando 40 páginas. Irei ler hoje? Quem sabe? Na verdade eu devia ter lido já, porque 40 páginas é nada, é 20 minutos. Eu digo a vocês que nas próximas 2 horas, que eu não tenho certeza, né? Vai que eu vou ler as 40 páginas, tá? Essa é uma promessa. Enfim, eu não sou escoteira, então não sei se vale muito a minha palavra. Mas, porém, entretanto, tudo, são 3 horas da tarde. E eu já tenho outra festa hoje à noite. Aí eu disse, ih, rapaz, eu não fiz a roleta de hoje. Mas e se eu disser pra vocês que eu não fiz porque agora só sobrou número gigante? Eu só tenho 100, 120, 150, 200 e 300. Imagina se isso aqui cai em 300. O que é que eu vou fazer? Nada. Eu vou me lascar. Mas enfim, eu vou tentar fazer porque vai que do nada eu tenho uma epifania, né? E eu devoro esse livro aqui, e aí eu pego outro livro pra ler, termino amanhã. Cenas dos próximos capítulos. Só vamos fazer a minha parte, né? A minha parte é girar essa roleta com você. Ok, bora lá. Misericórdia, Deus me ajude. Gente, eu sabia. Ai, meu Deus. Dentro de mim alguma coisa me dizia: você vai ler 300 páginas. Por favor, não gire a roleta. Mas eu fiz o que? Girei a roleta. Parabéns pra mim. Ai, fazer o que, né? A vida é uma maravilha, né? Dizia alguém. Nem tudo está perdido, né? Eu vou ler essas... Gente, eu falei que era 110, mas eu tô na 105, tá? É porque praticamente é o fim do capítulo, eu digo 110. Mas só pra vocês não disserem depois, ai, mas não passou 40 páginas. Tá bom? Vou ser verdadeira aqui. Eu estou, na verdade, em vez de estar lendo isso aqui, eu estou assistindo a obra-prima, que é o Prisma do Amor, pelo Prisma do Amor. O outro Prisma do Amor, eu não esqueci. Gente, que anime bonitinho. Eu tô no episódio 5 e tá tão lindo. É isso, só falando pra vocês, se eu chegar na página 150 desse livro, e aí já tem 300, né? Meu Deus, calma. Esse livro no total tem 239, certinho, exatamente. Se eu chego na 150, se eu pensar em terminar esse livro, eu só vou ter lido mais... Não é nem 100 páginas. Eu vou ter lido 89 páginas, se eu acabar ele hoje. Então, no caso, 89 dos 300. Ai, meu Deus. Então vai ficar faltando 111. 111, não. 211, meu Deus. Vai ficar faltando 211 páginas. Que lindo, né? Pra eu acabar ainda amanhã, pra depois eu rolar a roleta de sexta-feira. Ai, que lindo. Eu não sei nem que dia. Meu Deus, eu nem falei o dia de hoje. Que dia é hoje? Hoje é 22, eu acho, né? Hoje é dia
22 de janeiro, quinta-feira. E é isso aí. 300 páginas pra ler. Boa sorte pra mim. Não tem nem beijo pra te soltar pra vocês. É isso. Ah, inclusive, eu não tenho gravado pra vocês de noite porque o áudio tem ficado horrível, tá? E eu sempre tenho... Eu estou indo direto pra cama agora. Tipo assim, bateu 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Bateu 8 da noite, eu estou de pijama. Então, assim, eu não queria gravar pra vocês de pijama, porque... Por que não? Do nada eu não quis. E é isso aí. Então, assim, torçam por mim e assistam esse anime. É muito bom, muito lindo. Fofo, maravilhoso. E eu sou time Kid, tá? Eu não sou time Shin ainda não. Mas ele é fofinho. Olá, pessoas. Meu Deus, perdoem o meu fuá. Ignorem também uma pequena bagunça. Eu tô aqui pra falar de A Outra Face. Gente, que livro bom, tá? Se ontem eu não tivesse tão empenhada pelo prisma do amor, eu tinha terminado isso aqui ontem e minha vida seria facilmente melhor, né? Eu preciso começar a levar esses desafios a sério. Eu acho que esse é o meu problema. Gente, que livro bom, curto, mas assim, escrita incrível. Um thriller babado, que você quer ler no trem. Aqui não tem trem, né? Pegue seu metrô aí, seu trem. Essa leitura aqui eu achei muito incrível. Eu acertei, assim, não tem como não dar spoiler, mas de alguns suspeitos, eu acertei. Então, assim, eu achei que eu tava ficando birota tão quanto o protagonista, mas felizmente eu estava um pouquinho sã. Bem, hoje é sexta-feira, dia 23, eu acho, e vamos girar a roleta pela última... Olha minha cadeira. Eu vou girar a roleta pela última vez aqui com vocês e, né, atualizando vocês, caso vocês que acabaram de passar, sei lá, os últimos 5 minutos ouvindo falar. Como eu acabei isso aqui, eu só acabei os 89 páginas das 300 de ontem, né, que eu girei. Pior decisão que eu já fiz na minha vida. Então ainda ficam faltando 211 páginas. Então, dessas 211 páginas é o que eu vou ler hoje. Eu vou ler, como eu disse a vocês, Ao Meu Ídolo com Amor, porque eu não tô na vibe de pegar um livro assim, como posso dizer, hypado, TikTok, não. Pegar um livro assim que ninguém sabe sobre o que se trata, que é grandão, mas parece ser um pace mais ou menos, não é muito entediante nem nada do tipo. Então, essa é a minha escolha. E aí, vamos juntar as 211 que faltam com a roleta de hoje. Então, assim, vamos aos candidatos. Mas se cair no 200, minha gente... Os livros que eu quero ler físico, eu real não tenho nenhum, assim, que é curto, entre aspas, que eu possa ler rápido. Tudo, eu tenho que gravar um vlog de leitura, tudo eu tenho que anotar. E eu não tô com paciência pra isso. Então, vamos descobrir quantas páginas e rodar. Ai, meu Deus, eu nunca seguro esse negócio direito. Não vou nem olhar. Este livro aqui tem exatamente 326 páginas. Então, se a gente juntar 211 com 220, dá 330 páginas. E esse livro tem 326. Ou seja, acabando esse livro, acabou o desafio. E é isso, eu vou parar de falar com vocês, porque quanto mais eu falo com vocês, menos eu leio. E como a intenção desse desafio /vlog não sei o que chamar esse vídeo, é eu simplesmente registrar que eu estou batendo sim minha meta literária, né? Que venha a leitura. E é isso. Olá, eu vou ter que desligar esse ventilador, né? Peraí. Ok, vamos lá. Oi, gente, era pra eu estar gravando esse vídeo no sábado, só que, né, o meu sábado foi muito cheio, enfim, eu não consegui gravar. Hoje é segunda-feira, eu acabei de chegar Acabei não, faz uns minutos que eu cheguei de estágio. Eu decidi fazer um recap de tudo que eu li essa semana, porque vocês podem perceber que eu nunca completo o desafio certo, né? Eu sempre deixo, eu vou acumulando e nunca consigo completar o desafio da maneira correta. Mas vamos pensar positivo e ver quais livros eu terminei graças a esse desafio.
O primeiro de todos foi A Inconveniente Loja de Conveniência. Gente, esse livro, ele é incrível, tá? Eu posso não ter falado muito dele durante o vídeo, mas ele é aquele chá, aquele cappuccino na hora certa, sabe? É uma história que você... sempre que você quiser, você pode ouvir e você não se cansa dela. Ela sempre traz algo novo pra você aprender com ela. Então, assim, eu recomendo muito que vocês leiam. A literatura asiática tem conquistado cada vez mais os espaços dela, né, na literatura em geral. Mas eu acho que esse espaço de livros de conforto, de reflexão, realmente pertence a esse gênero, porque eles escrevem de uma maneira tão real. Ela tem, sei lá, ela tem uma coisa especial quando se trata desses livros. Mas enfim, geralmente são livros curtos, né? E são personagens que você, mesmo que você não se apegue, você sente eles, você não esquece deles facilmente. É algo muito interessante, eu não sei explicar. Graças a esse vídeo, eu pude encontrar mais um livro 5 estrelas, já em 2026, então tô muito feliz. O outro livro, eu não lembro mais da ordem, meu Deus. O outro livro eu acredito que foi O Colecionador de Peles. E, gente, que livro incrível, tá? Eu sei, assim, demorou bastante, entre aspas, pra eu chegar na metade do livro. Eu acho que levou, assim, umas 3 ou 4 leituras separadas, porque geralmente eu lia, tipo, 50 páginas, depois eu lia 30 páginas. Aí tinha dia que eu sentava e lia uns 70 páginas, por aí. Mas, assim, era uma leitura muito devagar, quase parando. E aí, apesar da grossura dele, eu lia no ônibus também. Então era justamente essas pausas de 40 minutos, né? Então eu lia uns 70, 60 páginas por dia, até que eu cheguei na metade, mais ou menos. E aí eu disse, quer saber? Vou continuar lendo com desafios literários. Por isso que eu já peguei aqui lá pro final, quando li esse desafio, já tava mais na metade. Com esse desafio eu consegui terminar. É um livro surpreendente, assim, se você tiver paciência nos primeiros, pra ler a metade, a segunda metade é perfeita. Aí você diz assim, é perfeita como? Como posso dizer? Ele não é um gênero de romance policial, tá? Colecionador de Peles, ele é uma espécie de thriller. Ele foca muito realmente na investigação, não é no plot em si, na motivação do cara, não, é na investigação mesmo. É o que o nosso detetive faz pra descobrir o que o assassino vai fazer, o que ele faz, entende? Foca muito no enredo mesmo, né? Não é no plot propriamente dito, é mais no enredo, o que tá acontecendo. É uma espécie de episódio de CSI, principalmente de Las Vegas, tá ligado? Então, da onde veio essa terra, o que é isso, e investigação, e procura testemunha, e conversa aqui, conversa lá, e tal suspeito, e tal suspeito. Então, assim, se você não gosta disso, você não vai gostar desse livro. Mas se você gosta, ele é perfeito. Ele é grande, gigante, mas ele vale a pena, principalmente o plot twist do final. Então, assim, eu super recomendo. Então, assim, ele não é digno de... Não é digno. Ele não é um 5 estrelas pra mim, porque ele não me pegou desde o início, sabe? Ele não foi perfeito do início ao fim. Mas o super dou a ele 4 estrelas, porque ele é do meu feitio. Não é porque ele é bem escrito, é porque ele não, porque eu gosto. Eu tô meio assim, né? Eu não sei se eu avalio ele como leitora, crítica, ou como o livro que eu gostei, o livro que eu li, entende? Então, assim, saibam que será 4 estrelas. Já me adiantando, temos aqui a outra face, né, do Sidney Sheldon, um livro curto de 200 e poucas páginas. Eu fui escolher a minha roupa para o aniversário de debutante da minha irmã. E, gente, eu fui no carro lendo. Lá, quando eu escolhi o meu vestido, eu sentei, eu li. Quando eu voltei, a gente foi fazer alguma coisa. Não sei, eu lembro o que é, mas aí depois do almoço, li de novo. De noite eu já tinha lido ele. Tipo assim, 24 horas eu já li esse livro, foi perfeito. Não foi nem à noite, foi à tarde mesmo, eu já terminei ele. Então, assim, ele é muito rápido, muito gostosinho de ler. Não gostosinho do tipo romance de ler. Ele é gostosinho porque todas as peças se encaixam e ele te faz duvidar de você mesmo e do próprio protagonista. Então isso é perfeito, porque se o objetivo do livro é fazer você questionar tudo e todos, ele te faz duvidar do protagonista e de si mesmo. Porque às vezes eu ficava, meu Deus, será que eu tô doida? Tipo, será que isso não é só o protagonista que tá doido? Será que sou eu que tô doida mesmo? Que no final isso é só um sonho? Ou ele tá biruta na cabeça?
Então, assim, muito bom. Esse aqui é 5 estrelas. Não é um favorito, mas... porque, assim, não teve muitos personagens pra me apegar, porque o plot é o foco aqui, né? É 220 páginas de construção de personagem e construção do plot. Quem é o culpado, por quê, e as dúvidas, os suspeitos. Não tem o que dizer, só leiam, tá? Leiam, que é perfeito. Em seguida, nós temos Ao Meu Ídolo com Amor, e aí começa a minha desculpa, né? Porque eu não gravei enquanto eu tava lendo isso, eu acho. Eu tinha dito a vocês que eu ia ler os 326 páginas aqui, porque era o total que faltava, né? Que era 330, parece. E era perfeito, porque as 326 páginas era o que faltava para completar o desafio. Só que, esse livro aqui eu acho que é nacional. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é nacional. E ele tem uma pegada fanfic em questão de escrita. Lembra que eu falei se eu sou leitora crítica ou não? Então, esse livro, ele me diverte. Ele me traz uma coceira na orelha, porque eu realmente quero saber quem é a pessoa. Mas por não estar focado no plot, no enredo, parece que eu posso duvidar de qualquer pessoa. E posso errar facilmente, posso acertar facilmente, sabe? É uma coisa tão assim. Entende? Então, assim, eu não sei explicar de outra forma. Então, assim, ela tem uma vibe fanfic, né? E eu já expliquei mais ou menos o resumo dele, então não vou explicar de novo. Resumindo as tropes, ela é meio low profile, ele é todo, tipo, querendo aparecer. Eles têm que fingir ser namorados, então fake dating. Eles têm que... são forçados a ficar juntos. Tem essa trope também. Tem a trope também de que, meu Deus? Meio enemies to lovers, porque eles não se batem, principalmente no início, mas depois isso muda, né? Por causa deles serem forçados a ficar juntos e fingirem ser namorados, enfim. Não sei o que foi que aconteceu. Pela escrita, né? Por tudo que eu podia falar, mas não tenho armazenamento para isso. Dos 320 páginas que eu li 200, eu li até a 211, certo? E aí, no desafio, ficou faltando 120 páginas. Só que aí eu disse, caramba, é o desafio para bater a meta literária da TBR Física, né? Eu não podia ler outra coisa que senão um livro físico. Só que, gente, eu não me aguentei, tá? Eu não me aguentei. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei dividida. Enquanto eu pensava, mano, eu tenho que ler um livro físico, eu decidi ler Era Uma Vez um Coração Partido. Eu comecei, vocês podem ver por essas coisinhas aqui, eu marquei a cada 50 páginas. E eu li até a página 65, porque realmente esse livro tem muito potencial para ser um dos melhores. Então eu decidi gravar um vlog de leitura separado para ele, mas eu comecei. Então eu li 60 páginas. Com isso, faltaria mais 60 páginas. E foi isso que eu fiz quando eu li Alto Teor Amoroso, no Kindle. Me desculpem, mas eu tive que terminar por aqui, porque eu não consegui terminar esse livro, né? Eu tenho que, inclusive, não tem estrelas porque eu não terminei. Alto Teor Amoroso, eu tô atualmente em 86%, né, na porcentagem da leitura, mas até sexta, que foi quando o desafio acabou, eu tinha lido 212 páginas. E esse livro tem 414. Então agora eu tô praticamente chegando no fim. Muito bom até agora, só que eu tive que pular um monte de smut. Não tem tantas páginas pra desenvolver o romance, mas achei muito bom. E é isso, eu tenho muito pouco armazenamento, meu Deus. Espero que vocês tenham gostado do desafio. Eu espero que eu grave mais desafios literários essa semana, porque hoje é segunda. Vejo vocês no próximo desafio.